A paz do Senhor para todos meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Quero aqui fazer um breve comentário rápido a respeito de algo que a gente não ouve constantemente. Mas falar aí do início da igreja, né, ou bem dizer, relatando a história da igreja nos seus inícios, os dois mundos que existiam eram o Ocidente e o Oriente, e esse período da igreja depois iniciou entre os gentios. Tivemos uma era sombria que não foi fácil atravessar, tivemos as perseguições imperiais, e com isso, nesse período, Inácio de Antioquia, depois de Cristo, nos anos 35 a 110, ali nos primeiros séculos e segundo século, tivemos Clemente de Roma, também nos anos de 35 a 101. Tivemos também aí Pápias de Hierópolis, nos anos 60 a 130. Isso é dados não também confirmáveis. Aristides de Antena, nos anos 120 a 130. Dacídides, nos anos de 117 a 138. Tivemos Justino Marte, tivemos Irineu de Lyon, muito falado, nos anos 130 a 220. Tarciano, Antegoras, Teófilo, Tertuliano, Origenes, ali para o terceiro século. Tivemos também Nero, tivemos a época dos Valentinos. Ninguém comenta isso na igreja, todo mundo só quer pregar. Mas falar do início da igreja, o que passou para hoje nós estarmos aqui desfrutando de ricas bênçãos, não foi fácil. Tivemos aí Jerônimo, que foi um tradutor grego da Bíblia, né? Esse Irineu de Lyon, ali nos anos, na época também dos Valentinos, Clemente de Roma, né? Tivemos também Basílides, Papias de Herápolis. Então, veja bem, até chegar à formação do cânon, tivemos outros imperadores, e um deles foi Constantino, que depois constituiu a cidade dele, Constantinopla. Aí, diante de tudo isso aí, tivemos a Igreja Imperial. Nessa Igreja Imperial, ela tomou parte aí muito grande, né, da parte da vitória de Constantino, a fundação de Constantinopla, ali para os anos de 313 a 476, né, isso foi Constantino, foi antes da década de Cristo ainda, hein? Aí vemos aí a suspensão do paganismo, as controvérsias, concílios, né? Aí a Igreja Imperial ainda prossegue. Teve a Era Medieval, e nessa Era Medieval cresceu o poder maometano, do povo de Maomé, né? Aí tivemos os Sacros Impérios Romanos, a Igreja Latina e a Igreja Grega. Veio as Cruzadas. Aí tivemos um movimento da vida mosaicas medievais. Olha, a igreja atravessou períodos
grandes, até chegar à igreja, né, no movimento puritano, veio contra as reformas, reforma em outros países, a reforma da Alemanha, a Bíblia foi escrita em português com Gutenberg. A igreja se expandiu aos Estados Unidos, Canadá, América Latina, até chegar à origem do desenvolvimento das Assembleias de Deus. Movimento pentecostal. Então nós vemos que a igreja em si, ela andou bem. E desde a ascensão de Cristo até a pregação de Estevão, teve a definição da igreja, do seu início no dia de Pentecoste e o revestimento do Espírito Santo, iluminou, revigorou e morou internamente, a qual Jesus falou que ia enviar o Consolador. Então, veja bem, a igreja entre os hebreus, judeus, gregos, helenitas, prosélitos, seus que veio antecedendo, depois veio os 12 e os seguidores de Jesus, os discípulos, deixaram aí a sua mensagem. E até aí a igreja não tinha Bíblia, porque as primeiras coisas foram escritas por pedras, pergaminho, até chegar no papiro, e o papiro foi descoberto pelos chineses. Os chineses, em muita coisa hoje que se desfruta, foi tudo ali da Ásia. E vale lembrar que a pregação de Estevão abalou. E está abalando. Não é fácil. Mas fica aí. Ele mexeu com os judeus. Mexeu com os escribas. Mexeu com os saduceus. Mexeu também com os fariseus. Mexeu com uma nata grande que até hoje ainda muito se impõe diante da igreja em si, que de lá para cá tem mantido ainda a porcentagem genuína. E quem falar da genuidade da igreja nos dias de hoje é desclassificado. Principalmente mudança de vida, arrependimento. E mudar de vida, mudar de caráter, de controlar a personalidade pelo poder do Espírito Santo é poucos. Mas fica aí a dica. Se esforce e creia somente. Amém? Deus os abençoe.